Papo de Mãe dessa semana nós vamos resgatar um assunto que já foi discutido sobre a nulidade. Só que dessa vez nós vamos trazer um padre para botar a percepção da igreja. Isso, nós vamos ver um padre que pertence ao tribunal eclesiástico. Vocês vão conhecer todas essas palavrinhas e o que é nulidade na opinião da Igreja Católica. Até lá! Olá, estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora e hoje eu tenho o prazer de estar aqui ao lado do Padre Theo, que é pároco da São Camilo, a minha paróquia, mas também pertence ao Tribunal Eclesiástico como defensor do vínculo, é isso, Padre? Isso mesmo. Aprendi, viu, gente? Eu não sabia. Padre Theo, a gente tem muitos questionamentos, né, sobre nulidade, porque o que nós conhecemos? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E a igreja tem uma explicação e um encaminhamento para isso. Como é que é feito? Muito bem, nós poderíamos dizer com as palavras bem fáceis para vocês entenderem. De fato, na Sagrada Escritura está: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas a igreja, sabendo que em algumas situações, alguns casamentos, houve no início, no momento do consentimento, algum erro que provocou um questionamento, que a igreja pergunta: será que Deus de fato uniu esse casal? Será que esse casal recebeu a bênção que deveria receber? Então vai fazer um estudo do caso para ver se naquela situação daquele casal que se separou, que está buscando a unidade, se de fato tudo que aconteceu, tudo que precedeu aquela união contribuiu para que pudéssemos dizer com clareza: Deus uniu, ou se algum momento, alguma situação deixa-nos claro, faltou algo para este casamento que não podemos declarar que houve a bênção de Deus, que houve aquela união. E aí sim a igreja declara a nulidade. A igreja não anula casamento, isso ela não pode fazer. Ela declara que aquele casamento de fato não existiu. Padre, o senhor falou um negócio aqui na hora que a gente estava batendo o papo inicial sobre o Antigo Testamento, o vínculo, depois a posição de Jesus com o sacramento. Explica melhor, achei muito legal esse papo. Certo. Muitas pessoas hoje pensam que pelo fato de o casal que se aproximou diante do altar para receber a bênção de Deus, um dos dois, às vezes até os dois, estavam afastados da igreja, casou mais por tradição, pela família, e que parece, tem pessoas que duvidam, houve ou não houve sacramento, eles tinham intenção ou não intenção dessa bênção, desse sacramento de Deus, ou foi tradição, que é passível de nulidade. Claro que não, porque o casamento, se nós observarmos já no Antigo Testamento, nós ouviremos da voz profeta, em nome de Deus: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, o que Deus une, o homem não separa. Antes mesmo de Jesus nascer, antes mesmo de Jesus elevar o matrimônio ao sacramento. Então, após Jesus Cristo, nós vamos ter os sacramentos e a união conjugal é elevada a sacramento de amor, com a bênção que se tem. É o vínculo, né? É o vínculo. O vínculo é criado quando um casal, unindo diante da comunidade, jura, promete que os dois vão viver para sempre uma unidade de fidelidade e aberta para gerar prole. Uma vez que foi feito isso, cria-se um vínculo. O vínculo de um homem com a mulher, de uma mulher com o homem, uma aliança que se faz, não é? É um pacto de amor que acontece entre os dois. Que haja o que houver, eles permanecerão unidos, fiéis por toda a vida e que estão dispostos a acolher filhos dessa união. Então esse pacto foi criado, esse pacto, se não houve nada anteriormente que precede esse momento do consentimento, é um vínculo marcado por Deus que não é passível de nulidade. Padre, o senhor poderia dar só um exemplo para facilitar o entendimento disso que o senhor falou? O que poderia preceder a um casamento, né, que seria passível de nulidade? Um bem clássico que é muito fácil para todos entender. Por exemplo, era costume, alguns anos atrás, e hoje volta as pessoas, às vezes, com 20, 30 anos de casado, que quando casou, às vezes a moça ficou grávida,
não amava aquele rapaz o suficiente, ou o rapaz não amava o suficiente, era um momento, engravidou, e a família obriga a casar. E a pessoa vai para o casamento sem aquela disposição interior, está dando um sim, mas um sim que interiormente não corresponde ao que ela está falando. Interiormente ela não queria aquele casamento, ela não quer casar e diz sim porque está sendo obrigado pela família. Então, quando se prova isso, quando se tem esse conhecimento, que se volta, tem pessoas que sabiam, que conheciam a situação, que sabem, esse casamento não deu certo, então vai se estudar o caso e provavelmente nesse caso terá nulidade. Por quê? Deus não abençoa aquilo que é contra a vontade da pessoa. Uma das perguntas no momento do casamento é de livre e espontânea vontade? E a pessoa diz sim, mas pode ser que ela está sendo pressionada e aquele sim então é um sim que não corresponde, é algo externo que não corresponde à sua atitude interna. Patel, o Papa Francisco ele tem motivado sobre as pessoas buscarem saber isso, mas como eu posso fazer isso? Se eu acho que o meu casamento é passível de nulidade, como eu posso saber se é ou não e aonde procurar? Certo. As pessoas que estão separadas ou em situação de segunda união, que gostariam de estudar o seu caso, o seu casamento anterior, para ver se de fato houve ou não, né, um casamento, se é passível de nulidade, a melhor coisa é procurar o tribunal. As dioceses normalmente têm tribunal, as que não têm estão ligadas a outra diocese que tem, mas tem alguma câmara, algum local que possa atender. Então procure na sua igreja, informe-se com o sacerdote, que ele vai explicar como chegar, né, a esse local, e alguns sacerdotes têm até a possibilidade de ajudar a pessoa já inicialmente, para que ela possa montar o que nós chamamos de libelo, que vai fazer o estudo do caso dela. Então, a melhor maneira é procurar, vai à igreja, procure o sacerdote, que ele vai informar onde você vai encontrar essa ajuda, o que poderá ser feito para estudar seu caso, e no estudo do caso chegar à conclusão. Esse casamento, no início, é válido ou não válido? Ok, padre, o libelo é um documento onde eu preencho a minha história, né, a história do casal, onde eu vou relatar todos os dados para que possa fazer esta avaliação. Eu queria lembrar você, não adianta você mentir nesse documento. Lembra, é uma relação com Deus, né, padre? É claro, uma pessoa que pede a nulidade, certamente é porque ela está valorizando, quem sabe, uma próxima união que ela vai ter, ou ela está com o seu coração limpo, está tranquila, mesmo que ela não vá casar de novo. Não, eu quero a minha situação regularizada diante da igreja. E lembre-se, né, diante de Deus ninguém mente, porque Ele conhece tudo. Então é importante escrever uma história clara, não precisa de muitas páginas, de 3 a 5 páginas. Normalmente isso vai depender também do tribunal onde você está, da região, da cidade, do estado, do país, onde você estiver. Vai procurar e ali eles vão explicar. Normalmente de 3 a 5 páginas dá para você relatar a sua história, tempo de namoro, noivado, como foi, o período de união e o que levou à separação, que antecede o período da convivência a 2 e como foi essa separação. E a partir daquilo, o juiz lá do tribunal vai conversar, vai se criar um processo e várias pessoas vão estudar esse processo, terão os juízes que vão estudar para chegar a uma conclusão. De fato, houve casamento ou não houve? Isso demora quanto tempo, padre? Em média? Antes demorava muito tempo. Às vezes tinha processo que durava quase 5 anos ou mais. Porém, com as mudanças que o Papa Francisco trouxe, agilizou bem. Então, hoje não é que ficou mais fácil, o processo é o mesmo. Porém, hoje nós não temos o que se chamava segunda instância. Todo o processo, Ângela, primeiro ele passava em um tribunal, se ele fosse aprovado naquele tribunal ou não, ele ia para outro tribunal de outro estado para fazer um estudo do caso, para ver se eles concordavam ou não com aquela sentença que foi dada. E só então era comunicada a sentença para as partes e que poderiam até recorrer se concordasse ou não com a sentença. Hoje não, hoje somente o primeiro tribunal, na primeira instância, se resolve o caso. A menos que uma das partes envolvidas não aceite, não concorde com a sentença que foi dada, que pode requerer, então vai para outro tribunal. Nesse caso, a média está durando de 5 meses, 6 meses e depende muito de pessoa, porque
as pessoas vão apresentar de 3 a 4 testemunhas. E às vezes, quando nós convocamos no tribunal as testemunhas, elas não vão para depor. E aí, Ângela, quando não vai, tem outros processos na frente. Então a pessoa vai ser julgada às vezes para se depor daqui a 3, 4 meses, porque tem outras pessoas. Então, quando segue tudo normalmente, que as pessoas aparecem, as testemunhas aparecem no momento que foi convocada, tudo, ali 5, 6 meses, no máximo, já está sendo resolvido. Patel, obrigado, né? Porque nós precisamos de ouvir a voz da igreja. Nós fizemos um programa sobre Segunda União e as pessoas nos pediram, queremos ouvir a igreja. Então, obrigado por senhor trazer a igreja até nós. Uma bênção para nós, padre. Muito bem, espero que possa ter ajudado vocês. Se você tem alguma dúvida, você que está em Segunda União, você que separou, tem alguma dúvida, não deixe de procurar. Vá à igreja mais perto da sua casa, procure saber como que você pode, onde você vai para estudar o seu caso e, quem sabe, vai regularizar a sua situação. E a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento, que Deus abençoe, derrame muitas graças sobre todos, fortaleça e que possamos estar sempre alegres por saber que tem um Deus que nos ama muito e cuida sempre de nós com carinho. Uma bênção. O Senhor esteja conosco. Que o Senhor esteja aí na sua presença, que você se sinta na presença de Deus e que pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. A sua Deus abençoe.